Olá, eu sou o professor Darley. E eu sou a professora Fafá. Nós dois somos professores de Educação Física da Rede Pública e resolvemos criar esse espaço para falar um pouquinho mais sobre a nossa prática da Educação Física e como ela realmente acontece lá na escola. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos e compartilha para alguém que possa interessar. Chegamos no episódio 5 do nosso podcast, né? Hoje é um tema que estava bem esperado pela gente. Inclusão na prática. Como adaptar atividades para todos. Será que a aula de Educação Física realmente é para todos os alunos? Muita gente ainda trata a educação física só para quem é bom no esporte, mas será que precisa ser assim? A inclusão nas aulas práticas, ela precisa fazer parte do nosso cotidiano, né? A gente precisa levar todos os alunos para dentro da nossa prática e não deixar que a exclusão aconteça nas nossas aulas. Quando a gente fala em inclusão na educação física, o que isso significa? Aula para todos, né? Desenvolver a cultura corporal de todos os alunos, respeitar as diferenças, adaptar atividades quando necessário e olhar para o aluno além da performance, né? A gente não pode focar no objetivo técnico. Aquele aluno não é. A gente pode voltar a falar o que a gente falou no podcast passado, né? O objetivo da educação física escolar não é formar atletas. Então a gente precisa sim olhar para cada aluno, as dificuldades que cada um tem e tentar promover uma atividade em que todos consigam participar de forma integral. Criar condições para que todos participem, né? E isso, na teoria, né, o que a gente tem falado aqui nessa introdução, na teoria ela é muito bonita, né? E a gente sabe que na prática, muitas vezes, é um pouquinho diferente. É muito mais trabalhoso do que simplesmente ler um artigo e achar que vai dar certo. Mas nós estamos aqui para falar que pode dar certo, né? A nossa prática, a gente consegue lidar com essas situações. Repito, não é fácil, mas a gente consegue fazer algumas adaptações, algumas modificações na nossa aula para que todos participem, né? Com certeza. E não é uma receita de bolo, né? A gente Não é. sempre frisa nisso. Porque quando a gente tem um aluno com deficiência na nossa turma, né, em alguma turma, por mais que tenha o mesmo diagnóstico, cada aluno é diferente do outro, nenhum é igual, mesmo tendo o mesmo diagnóstico. Então a gente não pode fazer uma adaptação e dizer assim, ó, vai fazer isso que isso vai dar certo sempre para tal deficiência. E não é assim, a gente precisa conhecer o nosso aluno, a gente precisa saber das limitações dele. E como é que a gente faz isso? Tentando, né? A gente precisa tentar. Muitas vezes vai ser na tentativa e erro, né, que a gente fala. Muitas vezes vai ser na tentativa e erro, vai. Mas a gente vai aprendendo muitas vezes junto com o aluno, né? E aí a gente constrói um ambiente em que ele consiga se desenvolver. Entra muito também o ambiente, o entorno, né, desse aluno com deficiência está inserido, né, depende muito das condições que a turma se apresenta. Então, às vezes, um aluno com determinada deficiência está numa turma, o outro aluno com determinada deficiência está numa turma totalmente diferente, uma turma mais agitada, uma turma mais calma, né, então isso tem que ser levado em consideração na criação dessas atividades adaptadas. Com certeza. Inclusive, um trabalho junto com a orientação escolar é bem importante, né? Muitas vezes a gente precisa conversar com a turma, né? Inclusive, eu já fiz isso quando eu noto que falta empatia, né, dos outros integrantes da turma para com aquele aluno com a deficiência, né? Porque eles são crianças, às vezes eles não entendem que aquele aluno precisa de um cuidado especial, né? Então, aí a gente faz um trabalho junto com a orientação escolar para conscientizar a turma de que sim, vai ter momentos que vai ter que ser diferente, né? Para eles tentar acolher também de uma forma melhor aquele aluno que tem alguma necessidade especial, alguma deficiência. A conversa com os alunos da turma, a conversa com a pessoa que vai ter alguma atividade adaptada, para ela entender, né, que as necessidades dessas adaptações. A gente volta daí um termo que a gente usou, né, acho que foi no primeiro podcast, que é a previsibilidade.
no momento que os alunos estão sabendo de que forma vai acontecer a atividade que você planejou, eu acredito que a chance de sucesso é muito maior. Ele consegue já internalizar, né, como que vai funcionar na prática, e aí consegue ter um desempenho maior durante as aulas, né, de Para educação física. desenvolver o que vai ser trabalhado, né? Inclusive, para ter mais paciência também, porque às vezes a turma, ela tá muito agitada, né, e quer fazer aquela atividade, e às vezes a gente tem que parar para fazer uma explicação a mais, para ter um olhar diferente, né? E se a gente já conversou previamente, eles vão entender, vão super entender e vai dar tudo certo, né? Talvez, às vezes não dá, às vezes a gente tem que parar a aula e começar tudo de novo, reseta e começa tudo de novo, e tá tudo bem. Tá tudo bem. O objetivo não é que todos façam igual, né, mas o objetivo é que todos participem e tenham essa experiência, cada um da sua forma. Muitas vezes o professor acha que tem que dar uma aula mirabolante, que precisa mudar todo o planejamento por causa do aluno com deficiência. E não é bem assim, não precisa, assim, ó, é nas pequenas adaptações que a gente consegue inserir e integrar o aluno na turma, né? Às vezes, dependendo do laudo, né, às vezes só a maneira de tu colocar a explicação já é uma forma de adaptação. Às vezes, um comando diferente que tu dá para o teu aluno, né, que tem autismo, por exemplo, já vai ser a adaptação que ele precisa para entender melhor aquela atividade. Então, às vezes não é assim aquela aula perfeita, né, que eu vou ter que mudar toda a minha aula. Não, não é, é nos pequenos ajustes, né, que a gente vai conseguir fazer com que a aula tenha um andamento legal para todo mundo, né, participar. Esses pequenos ajustes geralmente funcionam, assim, para a gente conseguir começar a desenvolver e o aluno entender o comando da prática, né? Quando a gente está na prática, existem pequenas adaptações que a gente pode fazer, né? A gente pode, adaptações clássicas, né? Diminuir o espaço do jogo, né? Usar uma bola diferente, colocar um marcador a mais, um marcador a menos, um cone ali, um cone aqui. Às vezes, essas adaptações funcionam, às vezes não funcionam, né? Cito um exemplo, um aluno cadeirante, por exemplo, vamos ter uma atividade sobre salto em altura, né? Para um aluno que é cadeirante, como que eu vou fazer? Meu Deus, ele não consegue fazer. Existem várias formas que a gente pode adaptar. O aluno vai conseguir saltar em altura? Óbvio que não, né, gente? Mas a gente tem que fazer com que ele passe por essa experiência de conseguir entender o que é um salto em altura. A gente pode usar os membros superiores, se ele tiver uma mobilidade ok, para fazer jogando uma bola por cima de uma altura, né? Eu só estou dando um exemplo porque a gente precisa sair da caixinha, né? A gente geralmente é focado e agora não consigo, ele precisa disso, ele precisa fazer dessa forma. E às vezes, como a prof. Fafá falou, uma simples adaptação mas de repente não é ele que tem que passar por cima da corda, é algum objeto que ele vai jogar, passar por cima da corda e a altura vai subindo. É uma adaptação, né? E isso que fique claro, né, sobre as pequenas adaptações, né? Não é aquela coisa tipo, olha, eu preciso fazer com que todos consigam, né, na parte prática, mas às vezes essa pequena adaptação vai funcionar. Porque assim, se a gente pensar que nós temos que aumentar o leque da cultura corporal dos alunos, né, dentro ali dos jogos, dos esportes, das brincadeiras, das lutas e das danças, a gente não vai formar, como eu falei, né, o objetivo da educação física escolar não é formar um atleta, não é formar um dançarino, não é formar um lutador, a gente não é um clube, né, a gente está ali para ampliar a cultura corporal das crianças, né, e muitas vezes isso está ligado, eu acredito que está ligado diretamente nas metodologias de ensino que a gente usa, né? Então, por exemplo, fazer uma sequência didática, né, para ensinar aquele conteúdo definido, né, que tu consiga trazer várias metodologias diferentes para te atingir aquele aluno que não é tão habilidoso, mas que tem uma boa cognição, tem um bom entendimento, tu já está ampliando a cultura corporal dele,
né? Então o pensar fora da caixinha é nesse sentido que a gente quer buscar essa amplitude de conhecimento, É né? quando, e um outro ponto, quando a gente fala em aulas adaptadas, geralmente vem a primeira ideia alunos com deficiência, mas existe também diferentes habilidades motoras que os alunos chegam na sala de aula, né? Afinal, são 25, né, alunos, mais ou menos em média ali, e eles têm vivências motoras, né? Eles trazem consigo vivências motoras bem diferentes, né? Alguns são acostumados a brincar na rua, andar de bicicleta, sobe em árvore, joga bola na rua, enfim, tem um repertório motor vasto. E alguns colegas dele vão chegar na mesma idade, a mesma faixa etária, e eles só ficam dentro de casa mexendo no celular. Como a gente pode lidar com isso? Como mediar, Como né, mediar, isso. né? Eu comento que a gente retoma, a gente recai, né, na empatia. É a gente entender o que aquele aluno espera e o que ele pode fazer, né? Quais as dificuldades que ele está enfrentando para participar daquela aula de educação física. Um exemplo prático, quando eu vou ensinar algum esporte para meus alunos do 9º ano, 8º ano, que é mais comum, vamos supor que eu vou ensinar voleibol, tá? Como que eu vou me colocar no lugar de um aluno típico, sem deficiência, mas que tem uma dificuldade motora? Para me colocar no lugar dele, olha só a experiência que eu passo, né? Eu tenho um repertório motor ok, né? Por exemplo, vou fazer um ataque no voleibol. Ok, vou conseguir fazer o ataque no voleibol. Mas e da esquerda, será que eu consigo fazer? Eu tento fazer esse movimento previamente, né? E eu vejo quais dificuldades eu vou encontrar se eu fizer de esquerda, porque eu não estou acostumado com esse movimento. Assim como o meu aluno lá não está acostumado a fazer esse movimento também. E aí eu consigo ter essa percepção de como eu posso colocar uma atividade que o meu aluno consiga desenvolver esse movimento e consiga fazer o ataque, por exemplo. Ele com a direita, eu com a esquerda, por exemplo, né? Só para citar esse caso de empatia que precisa tá disposto para a gente fazer a nossa preparação das aulas. Com certeza, ter essa visão de se colocar no lugar do aluno, né? Hum. E algumas estratégias que podem dar certo é fazer atividades cooperativas, né? Que um tenha que ajudar o outro, isso é bem importante. Desafios em diferentes níveis, onde começa de um nível mais baixo e depois vai evoluindo, que daí tu vai conseguir atingir a todos. Grupos mistos, né? Para Para ter misturar ali as habilidades, né? E fazer algumas atividades com foco no progresso individual, para ver qual habilidade aquele aluno consegue desenvolver melhor, né? São estratégias que podem dar certo. Voltamos a dizer, não tem uma receita, né? Não tem uma receita de bolo pronta. Tudo é na tentativa e erro, tudo é buscando conhecer o teu aluno, as limitações do teu aluno, o diagnóstico certinho que ele apresenta, né? Buscar informações de como a gente pode interagir e diálogo com a turma, diálogo com o aluno, né? a aula de educação física, ela não precisa ser sempre no mesmo formato, né? Tu coloca ali vários tipos de adaptações, né? A gente sempre frisando que na teoria é muito bonito, na prática a gente sabe que é um pouco diferente, mas a gente precisa conhecer o nosso aluno para conseguir adaptar. E esses vários formatos da nossa aula, né? Usar várias metodologias, a gente falou sobre até a história da metodologia ali da educação física em episódios anteriores. Se a gente aborda o nosso aluno numa prática com várias metodologias, alguma delas a gente vai conseguir encaixar para aquele aluno. Não tem uma forma só de a gente expor essa aula prática e vai funcionar para toda a turma. Isso não vai acontecer. Se alguém pensa que é assim, eu acredito que não vai conseguir o sucesso na sua aula ali, né? E focar de várias formas, eu acho que é o caminho. Dá trabalho? Muito, né? Cada aula é um desafio. Outro ponto que a gente abordou, que a gente estava esquecendo de falar, é sobre a quantidade das aulas, né? Às vezes, uma aula, 2 aulas, 3 aulas não é suficiente para. O BNCC coloca isso, né? Não é suficiente para a gente alcançar um conteúdo, principalmente por isso. Alguns alunos vão aprender de uma forma mais visual, outros alunos vão aprender de uma forma mais prática,
outros alunos de uma forma mais auditiva. E esse tipo de aprendizado a gente só consegue fazendo várias atividades diferentes, né? Usando várias Várias metodologias. metodologias. Tu apresenta um vídeo para o aluno, tu leva para o aluno construir algum material, né? De alguma forma ele vai se inserir. E tu precisa descobrir que forma que tu consegue alcançar cada um dos teus alunos. Claro que majoritariamente vai ter um formato. Na prática ali, a maioria dos alunos vão conseguir aprender. Mas existem aqueles 5, 6, 7 alunos que tu vai ter que alcançar de uma forma diferente. Com certeza. Acho que era isso. Será que a educação física tradicional acabou excluindo muitos alunos ao longo do tempo? O que tu acha? Não sei. Eu acho que sim. Né? A gente colocou num formato no podcasts anteriores sobre a história da educação física, né? Ela era totalmente excludente. Passamos por um momento militar, depois de ginástica, mas depois tecnicista, onde formar atletas era o objetivo, né? Então aí a educação física se perdeu de uma forma que ela é hoje, e hoje já não é muito aceitável mais só exclusivamente essa. Não quer dizer que a gente é contra, né? Daqui a pouquinho um aluno se destaca lá da educação física, ele pode ir para um clube e virar um atleta, por que não? Mas o problema é ser só isso, né? A gente bate na tecla que precisa ter várias formas de metodologia dentro da aula de educação física. Não pode ser um só, senão não alcança todos os alunos. Isso é fato. Isso, tá? Isso a gente tem na nossa prática. E no nosso dia a dia, a gente não quer excluir a competição, né? Não. Porque tem gente que nos pergunta, tá, mas e agora eu não posso mais fazer jogos competitivos? Não é isso, é que a gente precisa diversificar. Quanto mais a gente diversificar a nossa prática, mais tipos de alunos a gente consegue atingir. E aí a gente consegue incluir a educação física, né? Incluir cada vez mais alunos na educação física, né? E um ponto bem importante, né, na educação física adaptada é que incluir na educação física não significa facilitar tudo, né, mas criar oportunidades para que todos experimentem o movimento. Então essa é a chave. Se a gente faz a educação física sempre da mesma forma, a gente não vai dar oportunidades para que todos consigam aprender efetivamente, né? Mas no momento que a gente oportuniza várias práticas ou vários saberes diferentes, a gente vai conseguir atingir um máximo de alunos que é o nosso objetivo, e inclusive os alunos com deficiência, né? Perfeito. Então acho que era isso. Conta para nós aí nos comentários se nas aulas de educação física que vocês tiveram nas escolas, o professor de vocês diversificava as aulas ou era sempre no mesmo formato? Aquela aula reta e direta? Ou às vezes tinha algumas coisas diferentes, assim, né? Eu, falando um pouquinho da minha experiência prática, acho que era sempre o mesmo jeito, assim, né? Jogava bastante futebol e vôlei, Sim. não tinha um formato sei lá, diferente. Eu nunca vi um vídeo, por exemplo, nunca vi um vídeo de educação física. Não tive aula teórica de educação física. Mas é isso, conta pra nós, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve no canal, é importante. E até o próximo episódio. Até o próximo, tchau, tchau.